O segredo do subconsciente. Como reprogramar-se para o sucesso. Simone Oage. Colaboração Wilson Siriaco. Reprogramação mental. Este é um guia para ajudá-lo a compreender como funciona a reprogramação mental e o que ela realmente pode fazer por você. Sumário. Parte 1. A mente. Audição. Mensagens subliminares. Sugestão sináptica. Parte 2. Desejos. Pensamentos. O poder de pensar. Sentimentos. Medo ou culpa. Passado ou presente ou futuro ou agora. Perdão. Lei do vácuo. Autoestima. Autoconfiança. Prosperidade. Gratidão. Parte 3. CDS de reprogramação mental. Parte 1. Para compreendermos como trabalha a mente subconsciente, é de grande valia as informações da estrutura do cérebro e mente. Você poderá compreender como funciona a reprogramação mental na parte 1 desta apostila. A mente. A mente humana pode ser dividida em 3 partes, somente para efeito de entendimento. Mente consciente. Mente inconsciente. Mente subconsciente. Consciente. É a mente em estado de alerta quando funciona em estado beta, ou seja, há 21 ciclos cerebrais, é a mente que escolhe e julga. A mente consciente está constantemente escolhendo e dando nome às coisas. Por exemplo, isto é certo, isto é errado, certo e errado para quem? Isto é branco, isto é preto. Isto é doce, isto é amargo. Isto é bonito, isto é feio, bonito e feio para quem? Com isso, queremos demonstrar que os critérios adotados pela mente consciente são totalmente pessoais em alguns casos e em outros são padrões estabelecidos. Resumindo, a única função da mente consciente é fazer escolhas pautadas nos nossos padrões de valores ou padrões de pensamentos. Inconsciente. É o seu grande arquivo de memórias, tudo o que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer durante a imortalidade de existência. Fica gravado no inconsciente. Todas as experiências de vida que você teve podem ter ficado gravadas no seu inconsciente de forma positiva ou negativa. Por exemplo, uma determinada pessoa sofre um acidente de automóvel há alguns anos atrás. Esse acidente fica registrado no seu arquivo de memória como uma experiência traumática, e ela nunca mais dirigiu. Por outro lado, se este mesmo fato fica registrado em seu arquivo de memória como uma lição para que ela dirija com mais atenção, com certeza ela continuará dirigindo, porém, com mais cuidado. Resumindo, a única função da mente inconsciente é registrar todas as nossas experiências de vida em suas diferentes dimensões. Subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é a parte do corpo mental responsável pela interiorização das crenças ou padrões de pensamento. É o subconsciente que responde e reflete no plano físico aquilo que você acredita interiormente, manifestando a vibração dos seus pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis. Para melhor entendermos isso, vamos primeiro compreender o que é crença ou padrão de pensamento. Crença é tudo aquilo que foi validado como verdadeiro em sua vida. Ou seja, tudo aquilo que você acreditou como verdade, dando poder a essa informação, tudo o que você considera como possível, realizável e correto em sua experiência. É o tipo de crença que você tem que é manifestado em sua realidade física. Por exemplo, se você acredita que amar é sofrer, todos os seus relacionamentos amorosos serão pautados no sofrimento.
Se você acredita que a vida é uma luta, o seu dia a dia será repleto de lutas, batalhas e consequentemente dificuldades. Mas para quem isso é real? O que é real? Afinal de contas, desde quando amar é sinônimo da palavra sofrer? Ou luta é sinônimo da palavra vida? Apenas na sua relação de crenças, que estão impressas na sua mente subconsciente. E como o subconsciente é o criador de realidade exterior, você só poderá vivenciar realidades adequadas às suas crenças. A audição. A estrutura do ouvido, tanto pela sua complexidade, como pelo seu resultado operacional, é uma obra de extrema perfeição, e, pelo conhecimento que a ciência tem hoje, pode ser considerado como o máximo em termos de tecnologia biológica. Ele possui 3 partes principais: ouvido externo, médio e interno, tendo cada um deles seu papel fundamental na identificação dos sons. O pavilhão, que chamamos de orelha, possui curvas especialmente projetadas para fazer com que as ondas sonoras sejam dirigidas ao canal auditivo, levando-as em direção ao tímpano, que é a entrada do ouvido médio. Na maioria dos animais, por necessidade de sobrevivência, esse pavilhão é móvel, podendo ser alargado e orientado conforme a necessidade. No homem e na maioria dos animais considerados superiores, essa função está prejudicada devido à sua rigidez. Esse pavilhão dirige as ondas para um duto chamado de ouvido externo, que é fechado, em seu final, por uma membrana chamada de tímpano. O tímpano vibra com essas ondas sonoras, transmitindo essas vibrações a 3 minúsculos ossos ligados a ele, já no ouvido médio, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Amplificando-as e as transmitindo para o líquido existente no interior do ouvido interno. No ouvido interno, que é constituído por um osso em forma de caracol, chamado de cóclea, as ondas sonoras amplificadas pelos ossículos, martelo, bigorna e estribo, entram pela janela oval no canal vestibular até o final do canal, voltando pelo canal timpânico até sair novamente, desta vez pela janela redonda. Durante todo o trajeto, as ondas sonoras estão mergulhadas em um fluido aquoso chamado de hiperlinfa. Esse fluido transmite as vibrações das ondas sonoras para o duto coclear, que é o terceiro canal da cóclea, onde estão localizadas as células sensoriais, dispostas como o teclado de um piano. As vibrações das ondas sonoras funcionam como os dedos de um pianista, estimulando cada uma dessas células, que transformam esse movimento em impulsos elétricos, energia eletroquímica. São milhares dessas células dispostas em todo o canal interno da cóclea. E, cada uma é especialmente projetada para ser sensibilizada por uma vibração de uma só frequência, começando com aquelas que vibram com ondas de 30 vibrações por segundo e terminando com as ondas que alcançam 20.000 vibrações por segundo. Por esse motivo é que não somos capazes de ouvir todas as frequências sonoras, mas apenas aqueles que estão nessa faixa sonora, que vai dos 30 Hz, correspondente ao mais grave som do violoncelo, até os 20.000 Hz, que corresponde ao mais agudo som do violino. Essa energia eletroquímica em forma de pulsos elétricos viaja até o córtex auditivo, no cérebro, por meio do nervo coclear. Só nesse momento é que começa a ocorrer o processo de entendimento sonoro, ou seja, só a partir daí é que ouvimos. Espectro de frequências sonoras. Cada microfone opera numa faixa de frequências ideal, mostrada em um gráfico no seu manual de operação. Os sons cujas frequências estiverem fora da faixa de abrangência da cápsula desse microfone não serão captados. Assim, existem microfones específicos para a voz humana, específicos para a captação de metais, violinos, etc. Para o ouvido humano, os sons que estão fora de nossa faixa de percepção são considerados ultrassons. Alguns animais, como os cães, por exemplo,
possuem um aparelho auditivo diferente do nosso, captando com facilidade os ultrassons de determinada faixa, havendo os conhecidos apitos ultrassônicos especiais para chamá-los. Níveis e frequências audíveis. Todos os sons chegam aos nossos ouvidos. Entretanto, sabemos que apenas um pequeno percentual deles é entendido pelos receptores ao longo de nossa cóclea. Essa faixa de percepção do homem está limitada em uma faixa de frequências de 20 Hz a 20.000 Hz e é uma faixa de nível de 100 a mais 40 dBs. Esse pequeno percentual é todo transformado em pulsos de energia eletroquímica e enviado ao cérebro pelos neurônios. Além desse limite técnico, o sistema auditivo humano seleciona os sinais produzidos dentro da massa sonora como realmente significativos e importantes para serem enviados para a área consciente do cérebro, desviando os que estiverem fora desses padrões, considerando-os sem importância, para o arquivo morto. O conhecimento desses limites serve tanto para que as indústrias evitem gastos desnecessários em desenvolvimentos de equipamentos fora das faixas audíveis, como também para o desenvolvimento de técnicas de persuasão subliminar, prática antiética usada de forma indiscriminada na mídia, explorando exatamente esses pontos limítrofes da percepção humana. É a chamada propaganda subliminar. Usando a nosso favor. Enquanto a subliminaridade pode ser usada para mudar nossas atitudes à revelia da nossa vontade, também podemos usá-la voluntariamente para melhorar nossas atitudes. A reprogramação mental foi desenvolvida com um sistema de alta tecnologia para isto. Através de mensagens subliminares contendo textos baseados nos valores primordiais para o desbloqueio de padrões negativos e limitantes, as mensagens são absorvidas rapidamente pela mente subconsciente enquanto você dorme. Por exemplo, uma pessoa que queira ter uma atitude mais confiante em relação à vida poderia criar uma mensagem de texto do tipo: "Sou muito capaz." Ao ter sua mente bombardeada diariamente ao longo de horas com esta mensagem, através de ideia mais repetição, o subconsciente assimila gradualmente o significado da mensagem e passa a motivá-la positivamente. Efeito subliminar no som. A mensagem subliminar em reprogramação mental é utilizada principalmente através no som, por ser uma área que está aberta e receptiva mesmo durante o sono, sem a necessidade da participação da mente consciente. A mensagem a ser passada é gravada em uma frequência perto do limite audível do ouvido humano, em nível bastante abaixo do nível médio. Continuação da leitura no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, comente e compartilhe.